Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em que mundo você vive? Me lembro alguns anos atrás, passou no jornal um encontro entre o Papa João Paulo II e Ronaldo, o fenômeno, jogador de futebol. E uma coisa curiosa é que o Papa, você vê que, sei lá, algo católico será, né, o Ronaldo, não sei, né, ter querido encontrar com o Papa. Mas o Papa, ele teve que perguntar, várias pessoas, né, quem que é esse fulano? Não conhecia, né? Não, é um jogador de futebol brasileiro e tal. Ah, tá, mas legal. E alguém que assistia comigo comentou aquilo, poxa, em que mundo vive o Papa, né? Porque como que não conhecem quem que é o Ronaldo, né? Todo mundo conhece quem é o Ronaldo. Mas depois ele mesmo comentou, na verdade a gente teria que perguntar em que mundo vivemos nós, né? O Papa está no mundo certo. A gente é que talvez esteja no mundo errado, né? Que um cara que chuta uma bola lá com alguma habilidade é o grande cara, né? Esse que é um mundo meio esquisito, né? O Papa está no mundo correto, né? A gente está no mundo meio diferente, né? Então é interessante pensar nisso, né? Que mundo que eu vivo? Semana passada, na verdade, faz algum tempo eu citei um grito de guerra da torcida do Corinthians. Eu vivo por ti, Corinthians, né? De uma vez escutava isso daí um pouco, a vida. E não lembro bem, mas devo ter feito algum comentário um pouco depreciativo da coisa. Mas o fato é que semana passada me chegou uma mensagem no WhatsApp que é a seguinte: Padre Pedro, boa tarde. Eu era fã incondicional das suas meditações. Continuo ouvindo-as, mas confesso que deixei de ser seu fã após o senhor proferir palavras desairosas contra o Esporte Clube Corinthians Paulista. Aguarda muito uma retratação. Deus é fiel. Fortíssimo abraço, Marco Antônio Ferreroni. É irmão do Padre Milton Ferreroni, até esteve aqui, agora está em Fortaleza. Eu respondi, boa noite, Marco Antônio. Eu poderia escrever mostrando-me arrependido, mas como uma ofensa foi pública, penso que também a retratação deve ser. Vou estudar como melhor providenciar isso. Abraço. E ele respondeu, concordo. A gravidade da situação clama por uma retratação pública. Então deixo aqui a minha retratação. Não tenho nada contra o Esporte Clube do Corinthians Paulista. Pelo contrário. Mas, de fato, não é o meu mundo, digamos assim. Nem o Corinthians, nem o Flamengo, na teoria seria o meu time, nem o futebol em geral, né? Não é um mundo que me interessa quase nada, né? Talvez a Copa do Mundo. Cada um vive um pouco em mundo um pouco diferente, né? Me lembro, na minha adolescência, eu estava o tempo inteiro, uma época na Terra-média, né? Senhor dos Anéis, nos RPGs que eu jogava com os meus amigos, um livro de fantasias, eu entro aquilo e estou ali, é um negócio que fica na minha cabeça, até uma questão matemática às vezes, né? Às vezes falando com as meninas noivas, é impressionante como apaga tudo e agora só tem o casamento, não consigo pensar em outra coisa. Uma defesa, às vezes, de mestrado, de doutorado, né? A pessoa fica mergulhada naquilo, termina, defendeu a tese e parece que não tem mais o que eu faço agora, eu defendia, né? Não parece que tem mais nada para fazer, acabou a vida, né? Porque aquilo era a minha vida, era o meu mundo. Então é para a gente pensar em que mundo eu vivo. Será que tem mundos melhores do que outros? Olha, parece que sim, a gente até critica, né? Tipo, cara, em que mundo você vive? A gente fala assim, muito centrado em você, muito desconectado da realidade, uma visão um pouco distorcida. Que mundo você vive? É um pouco essa pergunta sobre o Papa, né? E como é que eu posso melhorar? O que configura o mundo em que eu vivo? Eu acho que é interessante o começo da Bíblia, que fala como Deus, no princípio, criou o céu e a terra. A gente pode ver aqui uma referência a esses dois princípios da realidade, o princípio material e o imaterial.
a matéria e a forma. Também no nosso mundo psicológico, a gente pode chegar a esses dois tipos de princípios. O princípio material, a gente pode ver os fatos, né, que eu observo, as coisas que eu registro, para onde é que eu olho. E a forma poderia ser isso, a narrativa que eu monto em cima daqueles fatos. Que uma coisa é eu enxergar um evento, um elemento, e depois a história que eu construo em cima daquilo, né? Já é uma coisa mais formal, menos material. No fundo, o mundo que eu vivo se alimenta sobre tudo disso, né? Para onde eu olho, o que eu escolho ver, observar, e o que eu faço com isso, como é que eu encaixo essas peças na minha alma, na minha cabeça, né? E é importante estar atento a isso, porque Jesus fala da abundância do coração, a boca fala da abundância do coração, ou seja, o que eu carrego dentro acaba saindo das minhas atitudes exteriores, acaba configurando a pessoa que eu sou, em definitiva, né? O mundo que eu vivo acaba sendo a pessoa que eu sou e configurando isso. Então vamos meditar sobre isso, em que mundo a gente vive, com 3 conselhos ou 3 caminhos. Primeiro, buscar expandir o nosso mundo, vencendo a nossa bolha do nosso egoísmo. Depois, saber filtrar nessa expansão, não é abraçar tudo, saber filtrar coisas que não vão me ajudar a construir um mundo interior melhor. Concreto, fugir da frivolidade, a gente vai falar disso daí. E, por último, saber não filtrar outras coisas que sim podem ser úteis para construir um mundo mais real, né? Um mundo mais conectado com Deus, né? Que podem me ajudar a corrigir a minha visão das coisas e do mundo. Então, esses 3 conselhos que eu vou dar para vocês. Nos começos do Opus Dei, São José Maria, até a semana que vem a gente vai celebrar a fundação, dia 2 de outubro, aniversário da fundação do Opus Dei. E uma coisa que ele fazia com aqueles primeiros estudantes que ele acompanhava, era ir com eles nos hospitais pobres de Madrid. Ele já tinha esse costume de visitar os hospitais, então levava alguns estudantes lá para ficar ali limpando ali as coisas dos tuberculosos e depois ir numa favela lá para fazer não sei o quê, essas visitas. E que ele dizia, olha, isso aqui, ok, que produz um bem para aquela pessoa que a gente visita, é um bem social concreto que a gente produz, mas talvez a pessoa mais beneficiada, que mais aprende, seja o rapaz que está indo comigo. Ele falava assim, né? Ok, vai ajudar, né, aquele pobre, aquele doente, mas aquele rapaz talvez riquinho ali, que entre em contato com aquela realidade dura, que talvez escape a sua experiência mais ordinária, com aquilo, o mundo dele está se expandindo, né? Está se tornando um mundo mais real. Ele está um pouco saindo, né, daquela bolha, uma vida muito controlada, muito protegida talvez, né? O nosso mundo se expande conforme a gente entra em contato com outras realidades. A gente está nessa época de campanha, bem, não aqui em Brasília, né? Tem as suas vantagens morar em Brasília, mas é interessante, uma coisa dos candidatos é visitar, né, as várias pessoas, várias cidades, falar, e isso tem o seu efeito porque a pessoa quer visitar, esteve aqui na minha cidade, falou comigo, cumprimentou aqui, sente que eu não estou mais invisível para esse homem que vai estar lá nas esferas do poder, de uma maneira, ele sabe que eu existo, ou teve algum contato comigo, e por isso eu não sou mais completamente invisível, quem sabe, para ele. E é verdade, isso tem a ver, sim. E Daniel Kahneman tem esse livro Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, ganhou um prêmio Nobel, um psicólogo. E um princípio que ficou muito na minha cabeça desse livro ele define assim, what you see is what is all there is. O que você vê é tudo o que existe. A nossa cabeça tende a olhar o mundo dessa maneira, a restringir o que existe mesmo para as coisas que eu toco, para aquilo que está mais perto de mim. Por que a gente faz isso? Porque a quantidade de dados é tão avassaladora, de coisas que estão acontecendo no mundo, então tem que pôr algum filtro, né, no peso, como é que eu pondero as coisas que existem, que eu sei que existem. E esse é um filtro típico. Dá mais importância, mais relevância às coisas que estão mais perto de mim. Então é uma maneira de eu sobreviver, mas ao mesmo tempo é uma maneira de me tornar um pouco injusto, né? Porque, bem, eu sei que existem doenças, agora se é o meu primo que morreu, sei lá, de dengue semana passada, a dengue já se torna um problema muito mais real para mim, né? Porque, não, eu conheço uma pessoa, não, aconteceu comigo, eu peguei, tal. Então aquilo ganha uma proporção no meu mundo que não, talvez nem bata muito com a realidade, né? Talvez não estou muito aí com esses outros problemas aqui, porque eu não conheço ninguém que teve isso, então aquilo fica minimizado, né? What you see is all there is. A gente tende a supervalorizar.
Também as minhas coisas, portanto. É um mecanismo que alimenta o nosso egoísmo. O que eu faço, o que eu vejo, os meus problemas, acabam sendo muito mais reais do que os problemas das outras pessoas. A gente tende a se voltar muito mais sobre nós mesmos. Santo Agostinho fala, né, que o pecado faz do homem incurvatus in se, dobrado, curvado sobre si mesmo. Talvez se ele andasse nas ruas de hoje, ele veria de fato as pessoas, né, no ônibus, nas ruas, todo mundo, né, com o celular, de fato, né, fisicamente, né, encurvado ali, sem olhar muito para os outros, metido no seu mundo, do celular e dessas coisas. Né? A gente tende a isso, a fechar-nos dentro de nós mesmos, a fechar-nos nessa bolha. A gente fala até assim, né, cara, sai desse teu mundinho aí, né, tipo, até no diminutivo, né, uma coisa pequena, você está indo, olha para o mundo maior, né, engrandece o teu horizonte. Você está numa bolha aí que, eu acho engraçado, na Espanha eles usam uma expressão, tu siempre a tu bola. O que significa isso? Então você sempre vai para a tua bolinha, para as tuas brincadeirinhas. Dá uma criança que está com os brinquedinhos dela ali, entretida, está no mundinho dela, né? E está ali no mundo de fantasia, completamente alheia ao que está acontecendo. Tu sempre é a tua bola, sempre vai para as tuas coisinhas aí, para o teu brinquedinho, para o teu bonequinho aí. Cara, abre os olhos, um pouco assim, né? Essa é a ideia. A pessoa que está ali. Será que eu mereceria essa repreensão de estar muito na minha bolha, no meu mundo, nos meus problemas, e pouco atento ao meu redor, às pessoas ao meu redor? Escutei de uma pessoa falando de uma terceira, dizia, ó, fulano não é egoísta, mas ele é egocêntrico. Como assim? Não é a mesma coisa ou muito próximo? Não, assim, ele é generoso. Se você pede uma coisa para ele, ele faz. Ele não nega, ele é generoso. Então, nesse sentido, não é egoísta. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma tendência a estar no mundo dele. O autista é um pouco assim, né? Não é uma coisa moralmente valorizável. A pessoa é uma questão psíquica, né? A pessoa está no mundo dela, na bola dela ali, nas coisinhas, no mundinho, né? E a gente pode ter um pouco essa tendência, né? De estar ali. E talvez nem seja, até sejam, as pessoas às vezes autistas têm alto desempenho em algumas coisas, né? As pessoas muito no seu mundo são capazes às vezes de se desenvolver em várias habilidades. Mas ao mesmo tempo estão se fechando para a interação com outras pessoas, para o enriquecimento que viria, quem sabe, né? De estar mais atento aos demais. Isso sem dúvida que tem um valor maior, né? Ser mais capaz de amar, ser mais capaz de olhar as pessoas ao meu redor. Papa Francisco escrevia, chega uma hora que se rompe as barreiras do egoísmo e o coração se enche de rostos e de nomes. Achei uma imagem bonita assim, rompe as barreiras da bolha do egoísmo e entram, né, os rostos, as pessoas, os nomes. Agora essas pessoas fazem parte do meu mundo. Antes talvez não faziam, mas agora fazem. Um belo desejo para a gente fomentar. Eu quero romper a bolha, quero ter um mundo maior, quero expandir em direção aos outros, entrar na vida, que os outros entrem na minha vida também, no meu mundo, façam parte do meu mundo. Então, buscar isso. Agora, um segundo ponto, é preciso haver também um certo critério nessa expansão do nosso mundo, da nossa curiosidade, desse olhar mais para os outros. Nem todo olhar para os outros é um olhar bom, é algo que nos enriquece como pessoas. A gente até escuta, fulano, cuida da tua vida, tá? Não olha para mim, você está olhando demais para mim. Mind your own business, se diz em inglês. Cara, cuida dos teus negócios aqui, isso aqui é comigo, né? Você está muito aqui metidinho. Tem uma maneira de olhar para a vida dos outros que é ruim, que é uma coisa meio de julgar, de manipular, Existe um debruçar-se sobre a realidade, sobretudo a vida dos outros, que nos faz mal, né? Se fala que essas pesquisas, com o advento das redes sociais, como aumentou, em grande parte das adolescentes, especificamente, o sofrimento psicológico, suicídios, ansiedade, depressão. Poderia parecer, não, mas expandiu o mundo dessas pessoas, agora eles têm mais contato com os outros. Mais ou menos. Mas, de todos modos, é um contato que muitas vezes acaba sendo ruim, né? De fomentar a inveja, o consumismo, o materialismo, e que acaba sendo alguma coisa ruim, né? Então é importante que a gente tenha presente, escolher em que mundo que eu vivo passa por escolher o que eu olho, o que eu vejo, o que eu alimento a minha mente, que alimento eu coloco para dentro da minha alma. Interessante uma entrevista com um cara falando disso, de atenção, e escreveu um livro sobre esse assunto.
E ele dizia, olha, faz alguns meses começou a vir direto para mim notícias sobre a briga conjugal desse ator americano Johnny Depp e a esposa dele, que também é uma atriz, e julgamentos e acusações mútuas e coisas escandalosas. E eu falei, ativamente, não quero saber disso. Por mais que várias vezes me ofereceu lá, o YouTube, o Instagram, sei lá, fez, isso aqui não me interessa, não vou. Por mais que olha, veja isso, não quero, sai. E ele lembrava depois de uma festa de família lá, vários casais e as crianças pequenas, ele estava lá com o seu filho e um amigo do filho se engafinhando, pulando em cima do outro, e na mesa dos adultos estavam falando, você viu a última declaração do Johnny Depp, e falou, o que você acha, o que você não acha, né? E na hora ele se deu conta e falou, que bom que eu escolhi estar nesse mundo daqui, não naquele mundo, né? Não quero saber essas fofocas desses caras, tudo que me interessa esse negócio, né? Interessante isso daí, né? Isso aqui me enriquece? Não. Isso aqui sim, né? Isso aqui não. Homero, os gregos antigos, eles falavam na importância de formar o imaginário dos jovens, de que lessem Homero, que lessem a vida dos heróis, porque a gente tem uma grande tendência ao mimetismo. Uma tendência humana muito forte é essa, de imitar o que eu vejo. Já nos anos 90 descobriram os neurônios espelho, que se ativam no cérebro quando você vê no macaquinho, lá eles viram, ele via o outro fazendo, ele ia fazer igual e o mesmo neurônio se ativava porque ele estava copiando aquela atuação, aquele gesto. A gente tende a fazer isso quase que automaticamente. Somos muito influenciáveis, não é à toa que tem tantos influenciadores por aí, né? Porque o ser humano é muito influenciável. Os medievais, eles diziam uma frase que é ubi amor ibi oculus. Onde está o teu amor, aí estará o teu olho, para onde você olha. A psicologia social moderna diz que o inverso também é verdade. Ubi oculus ibi amor. O que você vê, você gosta, daí a propaganda, né? Beba tal refrigerante, compre, né? Eu vejo tendo a gostar daquilo que eu vejo. Ubi oculus ibi amor. E a gente poderia completar com aquela frase de Santo Agostinho, cada um é o que é o seu amor. Então, o que eu vejo, eu acabo de uma maneira amando, de certo sentido, me identificando, e eu me transformo naquilo. Eu me transformo naquilo que eu vejo, seria a conclusão, né? Por isso eu tenho que ter cuidado com o que eu vejo, com o que eu estou dando a minha atenção. Onde é que eu estou colocando, porque acontece, né? Mesmo sem eu querer, se eu vivo no mundo de fofocas, da atriz que está no 5º casamento e da outra que xingou a outra, aquilo pega, né? Aquilo gruda. E eu acabo de alguma maneira espelhando aqueles comportamentos, de uma maneira ou outra. E se vai ser bom evitar, sei lá, o mundo das fofocas, das celebridades, que grande coisa é buscar, pelo contrário, o bom exemplo, como já os gregos queriam que os seus jovens fizessem e lessem a vida dos grandes heróis. E também nos ajuda tanto ler a vida dos santos, não é verdade? Como é bom, né? Como você lê uma vida de Santa Teresinha, daqui a pouco é o dia dela, São Francisco também, semana que vem, São Francisco, e você sai dali querendo ser uma pessoa melhor, querendo ser mais santo, querendo servir mais os outros, né? A companhia dos santos e a companhia de pessoas mais santas do que a gente, quem sabe também, as boas amizades. Como é bom, né? A literatura cristã fala da santa emulação, que é justamente isso, você vê um comportamento no outro que você admira e você pensa, poxa, isso aqui seria legal se eu fizesse isso aqui também. Eu poderia também ser assim. Eu também poderia ter essa atitude. E você tende a incorporar aquilo, né? Isso que a gente tem que buscar. Essas boas companhias. Diz o primeiro salmo, feliz quem não segue o conselho dos maus, não anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte nas reuniões dos zombadores, mas na lei do Senhor encontra a sua alegria e nela medita dia e noite. Não estou aqui nas reuniões, nesse grupo, não quero fazer parte desse tipo de comportamento, não quero ficar agora, né, acompanhando esse grupo aqui nas redes sociais, não é esse tipo de notícia que eu quero ler, não é essa companhia que eu acredito que vai me fazer bem. Mas medita na lei do Senhor, lê essa vida desse santo, e lê esse livro de leitura espiritual, isso vai me fazer bem. Isso vai me colocar no mundo que eu quero viver. Buscar, então,
filtrar aquilo que não vai me fazer bem. Fugir, né, de gastar o meu tempo acessando alguns conteúdos que a mídia me apresenta. E também pode ser bom ir atrás de outros conteúdos que a mídia não me apresenta, justamente porque a princípio não vão me agradar. As redes sociais fazem isso, elas fazem esse filtro de nos dar um conteúdo que tende a reforçar as minhas crenças, as minhas ideias, né? E por isso, se antes a gente dizia, sai da tua bolha, né? Você está no teu mundinho, hoje se fala do efeito bolha, essa bolha que é construída ao nosso redor pelas redes sociais, que é você só toma contato com pessoas que pensam igual a ti. Isso tende a aumentar a polarização, porque o oposto parece cada vez mais distante, cada vez mais absurdo, né? A pessoa que pensa diferente tem que ser um monstro, tem que ser uma pessoa muito má, ou um idiota. Como é possível alguém pensar diferente? Todo mundo que fala comigo pensa assim. Então isso gera uma visão também deformada da realidade, gera um mundo falso, mais desconectado das coisas. E esse então é o terceiro conselho que a gente poderia pegar para essa construção do nosso mundo interior. De buscar aquilo também que talvez não me agrade de princípio, que não concorda comigo. Essa semana minha mãe me mandou um texto que meu pai gostou. Teve um encontro lá com um grupo católico que ele tem de vez em quando, e aí meditaram lá num texto, e um texto chamou a atenção, um trecho especial que dizia assim: feliz de quem entende e vive este pensamento. Se discordas de mim, tu me enriqueces. Ter ao próprio lado quem só sabe dizer amém, quem concorda sempre, de antemão e incondicionalmente, não é ter um companheiro, mas sim uma sombra de mim mesmo. É bom ter ao meu lado alguém que não concorda sempre com tudo que eu penso. Ele depois me comentava, numa ligação, me comentava o meu pai que às vezes até na reunião de família tem tal pessoa lá, tal parente que discorda em tudo de mim. Em religião, político, o que eu penso ele pensa o oposto. E eu gosto de estar com essa pessoa e conversar com ela, porque me obriga a pensar, me obriga a questionar, me obriga, qual que é o fundamento disso, por que eu penso, será que eu não estou exagerando? Então ajuda, né? Também é uma maneira de você ampliar o teu mundo, ou pelo menos conectá-lo mais com a realidade, torná-lo mais real, né? Lidar com pessoas que talvez não concordem comigo naquilo que eu penso. O Daniel Kahneman, nesse princípio, what you see is all there is, o que você vê é tudo que existe, ele diz, a gente tende a ter uma convicção maior quando a gente tem menos dados. Parece uma contradição, mas é assim. Se eu tenho poucos dados, eu estou muito tranquilo da narrativa que eu monto em cima daqueles dados. Se você tem 2 pontos e tem que achar qual que é a função, tem que extrapolar, deve ser uma reta. 2 pontos, você faz uma reta, né? Uma função linear, super fácil, né? Se você tem 3 pontos, talvez já não dê para encaixar uma reta. Uma parábola dá, né? A matemática nos ensina. Com 3 pontos você consegue, desde que não estejam, né, alinhados, você consegue colocar uma parábola ali, né? Com 4 pontos talvez já não dê uma parábola. Talvez precisar de uma senoide, sei lá, a coisa vai ficando mais complicada, né? Porque quanto mais pontos eu tenho, menos reto, menos limpo, menos matemático fica a realidade. Eu tenho que buscar explicações mais complexas, né? Por isso é mais difícil trabalhar com mais elementos do que com menos. Mas não há dúvida que é melhor ter mais elementos. Porque ainda que seja uma história menos bonitinha que eu vou poder contar para mim mesmo, menos nós e eles, menos assim uma historinha super legal de fábula, talvez não seja, né? Talvez seja uma coisa um pouco mais complexa, mas por isso mais rica, mais verdadeira e me enriqueça mais. O mundo real é muito complexo, né? Cada alma é de uma complexidade impressionante, né? Colocar um rótulo em alguém, não, fulana é isso, sempre vai ser uma coisa muito injusta, né? Isso aqui fez por causa daquilo, olha, talvez estava metido ali no meio, mas não sei, quem sabe tinha muitas outras coisas, né? Então buscar esse contato com também aquilo que não encaixa de imediato comigo, que não me agrada tanto, as críticas, né? Como a gente gosta de elogio, né? Mas tem que tomar cuidado, porque os elogios grudam, né? E por mais que eu diga, não, eu sei que isso não é bem assim, mas aquilo fica, não, mas talvez seja um pouquinho, vai. E aquilo vai grudando. What you see is all there is. O que você vê deve ser algo, né? Isso aqui você tende a valorizar. E por isso nos ajuda a buscar, olha, tá atento à crítica.
que essa pessoa está falando isso de mim? Talvez não seja completamente justo, mas o que pode ter de verdadeiro aí, né? Será que eu também não pisei na bola? Será que eu também não podia ter feito diferente? Com essa amiga, ou com meu namorado, ou naquele caso na faculdade, será que também não tive? Questionar-se, sabe? Como ajuda você se questionar, né? Você ter alguém que te ajude a questionar também. Teu mundo fica mais real, mais verdadeiro. Essa semana, conversando com um padre amigo meu, ele fazia a graduação em História, aí largou, mas ele voltou, resolveu voltar. Vamos fazer. Vou me formar em História, lá na cidade dele. E o curso lá, assim, as matérias são Marxismo 1, Marxismo 2, Marxismo 3, Introdução ao Marxismo, Marxismo Avançado, Marxismo Cultural, é tudo assim, né? É só isso, né? É uma ideia só durante 4 anos ali de curso explorada sobre vários aspectos. Não tem muito espaço para... É o dogma e acabou, é aquilo ali. E, então, é claro, ele chegou lá e todo mundo olhando para ele assim meio... Esse cara, né? A igreja opressora, né? Que oprime, mantém as formas de poder, oprime o proletariado, né? Então, sempre a igreja lá aparece como a malvada, né? A religião ópio do povo. Então, de fato, ele sentiu um clima ali meio complicado, né? Mas aí foi tranquilo, né? Foi fazendo as suas matérias lá, foi fazendo as coisas. E aí começou um almoço na casa de um, na casa de outro. E alguém perguntou, ei, padre, quando é que vai ser na sua casa lá o almoço? Pô, vamos lá, amanhã? Não, peraí, vamos marcar direitinho. Aí marcaram. E aí foram lá, ele estava me contando, não é que veio muito do pessoal LGBT assim, né? Só um ou outro ali, o pessoal... Mas o pessoal, todo mundo ali naquela, né? Vai fumar um negócio, não, fuma ali fora, não fuma aqui dentro. Esse negócio aí teu... Mas aí deu uma cerveja ali para eles, foram comer um almoço super gostoso e saíram super amigões, assim, né? Deu muito certo, né? Ele me dizia, no dia seguinte todo mundo tratava super bem, mudou completamente o tom com que as pessoas me tratavam lá na universidade. Muito mais próximo, né? Mais amigo, mais... Eu escutava uma entrevista com um especialista político em ciência política e polarização. Ele dizia, o grande antídoto para essa demonização da polarização é a convivência, né? É você ter contato com aquilo para ti, o vilão cruel, o monstro vilão, que a gente, não, fulano é assim, não dá, esse pessoal tem que morrer um pouco, a gente chega nessas conclusões, assim, né? Quando eu convivo com aquela pessoa, talvez não é tão monstro assim, né? Como eu tinha montado na minha cabeça, como me apresentava esse pessoal que eu sigo, né? E aquilo então se torna mais... E a pessoa ganha uma visão mais cristã, no fundo, da realidade dos outros, né? Mais misericordiosa. Menos assim, tudo ou nada e destrói tudo porque não dá, né? Abrir-se mais. Buscar, às vezes preciso forçar-se um pouco. Vou puxar papo com essa pessoa, vou conversar. Sei lá, não sinto muita simpatia por essa menina, por aquela. Vou perguntar, Jesus fazia assim, né? Ia em direção a todo mundo, falava com todo mundo. Esse é o bom espírito. O nosso mundo vai se ampliar dessa maneira de forma positiva, né? Semana que vem a gente vai celebrar, no dia 2 de outubro, a memória dos Anjos da Guarda, que coincide, como a gente falava, com o aniversário da fundação do Opus Dei. E São José Maria, ele gostou, né, essa coincidência, essa providência, a mensagem do Opus Dei, que é a da santificação do trabalho, de buscar Deus na vida cotidiana, tem a ver com a devoção aos anjos. De você ter presente, está aqui o meu anjo, está o anjo da guarda aquela pessoa, daquela outra. De uma maneira, é uma devoção que te abre para uma leitura mais sobrenatural, mais transcendente das coisas do dia a dia. Ter devoção aos anjos da guarda não é só algo material aqui, não, tem uma dimensão espiritual no que está acontecendo aqui. Isso aqui é um caminho para o céu, é um caminho para Deus, para viver em Deus. Eu fiquei pensando, tentando lembrar alguma letra de música ou poema, não me lembrei, mas deve ter algum que tenha a frase, o meu mundo é você. Típica frase, deve ter, né? Alguma música, o meu mundo é você, uma frase romântica assim, né? Para você dizer para alguém, né? Você é o meu mundo, você é tudo para mim. Deve ter, não sei, se vocês souberem, depois vocês me falam. Mas o que sim, está na Bíblia, aquilo de São Paulo, o meu viver é Cristo. Minha vida é Cristo, né? Porque eu vivo é Ele. E também escreve, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esse é o vosso mundo, esse mundo escondido. Não necessariamente que super se vê ali, mas para dentro, né? Coisas ali que ato de ação de graça que você fez, um pedido de perdão, um pedido de ajuda, você disse uma ejaculatória, invocou o teu anjo da guarda, falou com Nossa Senhora, né? São José Maria, ele vai propor, a partir do 2 de outubro,
essa meta elevada da vida contemplativa, de passar o dia mergulhado em Deus. Ele vai dizer, olha, isso é para todos os batizados, não é só para alguns poucos privilegiados. Todos nós estamos chamados a isso. A mergulhar nesse mundo de convivência contínua com o nosso Senhor. Sim viveu Nossa Senhora. O Dominus tecum, o Senhor é convosco. Nossa Senhora não estava ali lendo as últimas fofocas do vestido da imperatriz ou da esposa do novo procurador romano, do caso que Herodes tinha. Não estava, não era o mundo dela esse daí, né? Era o mundo de Deus. Ela estava ali cheia de graça. Vamos pedir a ela também que nos conduza para esse seu mundo, descobrir cada vez mais o Criador do mundo próximo, dentro, junto do nosso coração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.